Oi, pessoal. Hoje vamos falar sobre base de um espaço vetorial, um novo conceito aqui. Mas esse é interessante que a gente vai retomar lá o conceito de combinação linear, de espaço gerado, e vai retomar o conceito de dependência e independência linear. A gente vai juntar esses dois conceitos e vai chegar no conceito do que é uma base. Então tá aqui, a gente vai pegar novamente um conjunto de n vetores de um dado espaço vetorial. Tá aqui V1 a Vn. E a gente vai definir uma base como sendo um conjunto de n vetores, um certo conjunto de n vetores de um espaço vetorial, quando ele for Li, quando esse conjunto for Li, e quando esse conjunto gerar todo o espaço. Ou seja, base é um conjunto que gera o espaço e que é Li. Então, basta verificar essas duas condições, então que a gente conclui que dado conjunto no espaço ele é uma base, certo? Ok, beleza. Agora aqui alguns exemplos para a gente ver como é que trabalha com esse conceito. Não vai ter nada novo, porque a gente já sabe o que é um espaço gerado e a gente já sabe o que é dependência e independência linear. Então é só trabalhar com essas duas coisas ao mesmo tempo para concluir ou não se um dado conjunto ele é uma base lá do meu espaço. Então aqui no primeiro exemplo, eu tenho um conjunto aqui, é um E2, é a base canônica aqui do R2, já usei a palavra, então eu tenho esse conjunto, ele é chamado de base canônica e tem o nome base do que ele é chamado não é por coincidência, ele de fato é uma base, a gente pode mostrar isso. Então vamos mostrar que E1 e E2 ele é Li, primeiro aqui, vou mostrar que é Li. Para mostrar que é Li, o que, é que a gente faz? A gente faz uma combinação linear, a gente pega aqui uma combinação linear do E1 e o E2, então multiplica por algumas constantes aqui e tenta mostrar que essas constantes são zero, né? Então, 0, 1, igual a 0 aqui, que é o zero vetor, né? Já que a gente está trabalhando aqui com somas de vetores. Então, multiplicando aqui fica A0 mais 0B igual a 0, 0. Então, vai ficar AB igual a 0, 0. Então, isso quer dizer que A igual a 0 e B igual a 0, né? Então, beleza. Então, a gente conclui que, de fato, é 1 e é 2 Li. Agora eu vou mostrar que gera. Para gerar, o que tem que acontecer? Para gerar, a gente pega um vetor qualquer no espaço, a gente pega x e y pertencente ao meu espaço que é o R2, e eu quero mostrar que x e y pode ser, a gente já aprendeu isso, que x e y pode ser escrito como uma combinação linear dos nossos vetores que são candidatos a gerar o espaço. Então, aqui um A e B em 0, 1. Então, o nosso objetivo é encontrar esse A e esse B, né, que são os coeficientes. O y é dado, eu já peguei aqui o x e o y em R2, então eles não são as incógnitas. As incógnitas aqui são o A e o B, que são os elementos que eu quero encontrar. Então, fazendo aqui a conta, vai ficar x e y igual a... Aqui, quando fiz essa conta, vai ficar igual a B. Então, só é você pegar A como sendo x e B como sendo o y, né? Porque são as incógnitas que eu quero, eu já sei quem é x e quem é y, foram os que eu peguei aqui em cima. Então, tá aí mostrado que, de fato, o E1 e o E2 gera o R2. Se gera esse Li, então isso implica que E1 e E2 é uma base do R2. Beleza. A gente mostrou aqui que o E1 e o E2 é uma base. Eu vou mostrar agora aqui também, fazer aqui do lado. Vou mostrar também que esse outro conjunto aqui, ó. Então, a gente vai ver que um dado espaço V, ele pode ter mais de uma base. Existem infinitas bases, inclusive. Então, eu vou mostrar que o 1 e 0, 1 é uma base. Então, eu vou mostrar aqui, agora deixa eu escrever aqui. É 1, 1 e 0, 1. Eu quero mostrar que é Li. Para mostrar que é Li, eu vou pegar uma combinação linear, né? E vou igualar a 0. Então, vai ficar aqui A e aqui A mais B, né? Fazendo essa conta aí rapidinho. Então, essa aqui implica que A é igual a 0 e A mais B
igual a 0, né? Como A é igual a 0, substituindo aqui na segunda, vai ficar 0 mais B igual a 0, então B igual a 0. Então a gente encontrou aqui que B e A é igual a 0, então isso aqui quer dizer que o conjunto LI, fechado. Então, já verificamos aqui a primeira condição. A segunda condição é que gera, né? Então, que gera, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma combinação, a gente vai pegar um dado vetor, x e y qualquer, no R2 e quer encontrar A e B, né? Então, a gente quer encontrar A e B de tal forma que x e y é uma combinação linear dos nossos vetores candidatos à base do espaço R2. Então, fazendo aqui essa conta, vai ficar x e y igual a e A mais B. Então, daqui a gente tira que A é igual a quem? A é igual a x. Então, já sei, já encontrei o valor do A. Vamos ver se a gente consegue encontrar o valor de B. A gente sabe que y é igual a A mais B. Então, isso quer dizer que B é quem? É y menos A. Mas A é x, né? Então, B é igual a y menos x. Então, eu encontrei o B e o A em função do vetor que eu dei, né? Que eu dei aqui o x e y. Então, quando isso acontece, quer dizer que esse conjunto 1, 0, 1, ele gera também. Porque foi possível escrever dado vetor do R2 como uma combinação linear desses dois vetores. Então, como ele gera e como é LI, então também é uma base. Então, isso quer dizer que 1, 1 e 0, 1 é base também. Então, verificamos aí que, na verdade, encontramos aqui dois conjuntos que são base do R2. E um fato interessante é que ambos têm dois elementos. Será que isso é coincidência? Não, a gente vai ver mais à frente que toda base de dado espaço tem o mesmo número de elementos, LI no caso. Então, tem o mesmo número de geradores. Beleza. Aqui tem um outro exemplo em que um conjunto não é base. Aqui, apesar de ter dois elementos aqui, esses dois elementos eles não vão ser uma base. Por quê? A gente vai... Para não ser base, basta não satisfazer alguma das condições, né? Que gere ou que é LI. Vamos fazer aqui a conta, por exemplo, de que é LI. Vamos tentar mostrar que é LI. Para mostrar que é LI faz o quê? Faz uma combinação linear e tenta mostrar que ambos são zero, né? Então, fazendo aqui essa conta, vai ficar o quê? Vai ficar na primeira entrada dá zero, né? Porque fica tudo zero. Na segunda entrada A mais 2B igual a zero. Então, na primeira entrada a gente vai ter 0 igual a 0, não precisa colocar nada. Na segunda entrada a gente vai ter A mais 2B é igual a 0. Isso implica que A e B são 0? Não, né? Por exemplo, se A for 1, não, se A for 2, por exemplo, isso implica que B é igual a menos 1. Então, ó, eu encontrei uma solução que é diferente da solução 0, 0. Se eu encontrar uma solução que é diferente da solução 0, 0, isso quer dizer que os vetores são LD. Então, como já é LD, já não é base de jeito nenhum. E neste caso, não vai ser nem LI e nem vai gerar, porque há casos em que vou ter um conjunto que gera, mas não vai ser LI. Ou vou ter algum conjunto que é LI e não vai gerar. Pode acontecer esses dois casos. E pode acontecer o caso que é o que acontece nesse exemplo 2, que é o caso em que nem é LD, nem é LI, que a gente acabou de mostrar, e que não é também gerador. E para mostrar que não é gerador, a gente faz a mesma conta. Pega um x e y em R2 e tenta achar A e B, tal que eu tento escrever aqui o x e y como uma combinação linear dos dois vetores candidatos a gerar. Mas aqui vai ficar o quê? X e y é igual a dá 0, vai ficar 0, A mais 2B. Beleza. Então, daqui, eu já tenho que concluir que o x tem que ser 0. Mas o x, ele é um elemento qualquer aqui. O x pode ser qualquer número, o x é arbitrário. Por exemplo, se x for 1, se eu pegar o x sendo 1, eu jamais vou conseguir uma combinação linear de 0, 1, 0, 2, de tal forma que essa combinação linear deu o 1 na primeira entrada. É impossível dar 1 na primeira entrada, porque as duas primeiras entradas são 0 e 0. Quando eu multiplico por constantes, continua sendo 0.
Então, se eu pegar um elemento do R2 que a primeira coordenada não é 0, jamais é impossível escrever como combinação linear desses dois vetores dados. Então, isso quer dizer que não gera. Então, temos aqui um exemplo de um conjunto que não gera e não é LD. Então, ele é duplamente não base, né? Porque para não ser base, basta não satisfazer uma das duas condições. E eu mostrei aqui para vocês que não satisfaz nenhuma das duas. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Outro exemplo, tem o R3 agora. Eu pego agora essa base, é bem parecida com a primeira base, né? Como sendo o número 1 em uma entrada e 0 nas outras. Isso também vai ser uma base agora no R3. A gente consegue generalizar isso aqui para o Rn, né, gente? Só pega N vetores, em que você vai colocando 1 em uma entrada e 0 nas outras. E vai modificando a posição até conseguir N vetores. Isso vai ser uma base também. Mas para verificar aqui, eu vou fazer uma verificação rápida, mas é bem parecido com o exemplo 1. Se a gente pegar aqui, a gente vai mostrar que é LI, então a gente vai pegar uma combinação linear. E vai igualar a 0. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar A, B, C igual a 0, 0, 0. Então isso quer dizer que A é igual a B é igual a C, que é igual a 0. Então já mostrei que é LI. Agora mostrar que gera. Mostra que gera, eu pego um vetor arbitrário aqui, no R3, e tento escrever ele como uma combinação linear dos candidatos a gerador. Então vou pegar uma combinação aqui linear dos três vetores, mais B, 0, 1, 0, mais C, 0, 0, 1. Então, fazendo aqui essa conta rapidinho, a gente aqui encontra aqui A, B, C, né? Então, quem vai ser o A, quem vai ser o B, quem vai ser o C? O A vai ser o X, o B vai ser o Y e o C vai ser o Z. Então, eu consigo encontrar valores de A, B e C. Se eu encontrei valores de A, B e C, então isso quer dizer que gera. Se gera e é LI, isso quer dizer que é base. Então, mostramos aí que esse conjunto também é uma base do R3 agora, né? Agora, eu peguei aqui... se tivesse só dois elementos, será que vai ser base? Não sei. Vamos tentar mostrar. Então, vou mostrar aqui que é LI. Para LI, o que é que eu faço? Eu pego uma combinação linear. 1, 0, 0, mais B, 0, 1, 0, igual a 0. Então, vai ficar o quê? Vai ficar A, B, 0, igual a 0, 0, 0, né? Então, aqui vai ficar A igual a B igual a 0. Legal. Se eu peguei uma combinação linear e mostrei que todos os coeficientes são 0, isso quer dizer que é LI. Então, beleza, ok. LI, tá certo. Falta verificar a segunda condição, que gera. Para gerar, o que a gente faz? A gente pega um vetor arbitrário, x, y, z, no R3, e tenta fazer aqui uma combinação linear, igualar, no caso, esse vetor arbitrário, com uma combinação linear dos candidatos a ser gerador, que é 1, 0, 0, B, 0, 1, 0. Beleza, o que acontece aqui? Vai ficar x, y, z igual a B, 0, né? Então, ó, aqui, se vocês lembram do segundo exemplo, apareceu algo bem parecido. Aqui a gente conclui que o A tem que ser x, o B tem que ser y, mas aqui o z tem que ser 0. Mas isso é um problema, né? Porque o z é um elemento arbitrário, eu posso escolher ele como sendo qualquer número. E ocorre a mesma questão aqui. É impossível você fazer uma combinação linear desses dois vetores aqui. Observe que esses dois têm a última coordenada sendo 0. É impossível fazer uma combinação linear com esses dois vetores e encontrar uma terceira coordenada aqui, z, diferente de 0. Então, não é possível gerar elementos do R3 que tenham a terceira coordenada diferente de 0. Então, por este motivo, isso implica que não gera. Beleza, interessante. Então, eu tenho aqui esse conjunto aqui de dois elementos, ele é LI, mas ele não gera o meu espaço. Então, se não gera, apesar de ser LI, não é base. Então, não é base, porque para ser base teria que gerar também, apesar de ser LI. Aqui, agora um outro exemplo, agora saindo um pouco do RN, do R2, do R3, indo para as matrizes, mas é parecido também. Eu tenho esse conjunto aí. Eu quero mostrar que esse conjunto, ele é uma base. Então, faço o mesmo esquema de sempre. Agora, como eu tenho 4 elementos, eu vou mostrar que é LI. Então, eu vou pegar A, multiplicar aqui com a primeira matriz, 1, 0, 0, 1,
mais B, multiplicar pela segunda matriz, 0, 1, 0, 0, mais C, multiplicar pela terceira matriz, 0, 0, 1, 0, mais D, multiplicar pela última matriz, 0, 0, 0, 1. Aí eu vou igualar aqui a 0, mas esse 0, agora, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser uma matriz nula, né? Então, observe que esse 0, ele assume várias formas, dependendo do espaço que eu estou trabalhando. Então, juntando essas 4 matrizes aí, somando diretamente, vai ficar A, B, C, D. Igual a 0, 0, 0, 0. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D, que é igual a 0. Todo mundo é 0. Então, beleza. Concluo que é LI. Falta mostrar agora que gera. Para gerar, eu faço o quê? Eu pego uma matriz arbitrária, x, y, z, w, no espaço, né, que é o M2, 2, a matriz 2 por 2. E eu tento mostrar que eu posso escrever x, y, z, w como uma combinação linear dos nossos elementos candidatos a geradores, que é 1, 0, 0, 1, B, 0, 1, 0, 0, C, 0, 0, 1, 0, D, 0, 0, 0, 1. Ah, legal. Quando eu fizer isso, vocês podem verificar, eu quero achar quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, né? Vocês vão verificar que A é igual a X, B é igual a Y, C é igual a Z e D é igual a W. Ah, legal, então eu consegui encontrar quem é A, B, C e D. Se eu conseguir encontrar todo mundo, isso quer dizer que gera. Ah, mas se gera e a gente já mostrou que é LI, isso quer dizer que é base. Então, mostramos aqui também que esse conjunto com 4 elementos é uma base do nosso espaço. Beleza. Então, partiremos aqui agora para nosso primeiro resultado. A gente vai querer mostrar aqui que o seguinte. Antes do resultado, aqui eu tenho uma observação. Eu já tenho inscrito lá antes, mas só frisando aqui. Na verdade, eu não falei disso, mas eu falei de dimensão, né? Existem espaços que não têm dimensão finita. Dimensão finita é ter um número finito de elementos na base. Então, a gente não vai trabalhar com esses espaços aqui, são espaços mais complexos, não é o nosso objetivo. Mas existem espaços em que não é possível encontrar um número finito de elementos numa base. Então, não é possível encontrar uma base finita, não é possível encontrar um número finito de vetores que gere todo o espaço e que seja LI. Então, um exemplo de espaço que acontece isso são espaços de funções. Por exemplo, o espaço de polinômios de qualquer grau, quando a gente pega isso de um grau qualquer. No caso, a gente vai verificar mais à frente que se for grau menor ou igual que um certo n, é possível encontrar uma base finita. Mas se for polinômios de grau arbitrário, ou seja, não tem, eu posso colocar qualquer grau, de grau 1000, grau 1.000.000, enfim. Eu posso crescendo esse grau e não é possível encontrar uma base finita para esse espaço. Mas isso não vai ser o foco aqui do nosso curso. A gente só vai trabalhar com, como eu falei, com espaços vetoriais de dimensão finita. Beleza. Então, temos aqui nosso primeiro resultado. Ele diz o seguinte. Se eu pego aqui n vetores, todos não nulos, certo? Que gerem, um espaço vetorial já tem um conjunto aí de vetores que geram o espaço, beleza. Então, dentro desses vetores, a gente pode ir tirando alguns vetores até chegar numa base. Olha que interessante. Então, eu tenho um conjunto que ele já gera. Beleza, então já satisfaz uma propriedade. Esse teorema está me dizendo que... Falta mostrar o quê? Que é LI. Mas como já gera, esse teorema está me dizendo que você pode tirar alguns elementos desse conjunto de forma que esse conjunto deixe de ser LD e passe a ser LI. Então, como já gerava e passa a ser LI, então ele se torna uma base. Então, esse é um resultado muito interessante em que fala que a gente pode, dado um conjunto qualquer que gera o espaço, a gente pode extrair vetores daí e encontrar um conjunto LI, como já gerava. Isso aí vai ser uma base, então, interessante. Vamos aqui para a demonstração. A primeira observação que a gente faz é o seguinte. Se esse conjunto V1 até Vn é LI, acabou, né? Se ele for LI, ele já gerava, então é uma base. Isso implica que é base.
Então, beleza, já acabou. É possível extrair uma base e a base vai ser ele próprio. Se esse conjunto é LD, então o que acontece? Se o conjunto é LD, vai existir aqui, vai existir algum, deixa eu escrever aqui, eu vou pegar uma combinação linear aqui, né? Se ele é LD, eu pego uma combinação linear. A1V1 mais, mais a NVN igual a 0, e algum desses elementos vai ser diferente de 0. Vamos supor, por exemplo, que o AN é diferente de 0. Vamos supor que o último que acontece, né? 1 tem que ser diferente de 0, pelo menos 1, porque é o conjunto LD. Se fosse LI, todos tinham que ser 0. Então, como 1 já é diferente de 0, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar esse 1. É uma conta até parecida com a que a gente fez na última aula. E passa aqui dividindo, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos A1 sobre AN V1 menos A2 sobre AN V2 mais... Na verdade, menos, né? Que todos ficam com sinal de menos aí. Menos até o último lá, que é a n menos 1, né? Já que o n já está lá na frente. Sobre o AN, Vn menos 1. Então, olha que legal que aconteceu aqui. Eu consegui escrever Vn como uma combinação linear do V1 até o Vn menos 1. Então, isso quer dizer que o Vn está dentro do espaço gerado por V1 até Vn menos 1. Então, isso quer dizer o seguinte, que o espaço gerado por V1 até Vn é igual ao espaço gerado do V1 até o Vn menos 1. Então, como V1 até Vn gera o espaço todo, e ele é igual a esse outro espaço aqui, então V1 até Vn menos 1, ele vai gerar também. Então, olha que interessante, eu tirei um vetor e continuo gerando. O que é que eu faço agora? Eu vou continuar com o mesmo argumento, e vou chegar aqui em um conjunto V1 até um VR, ou seja, eu vou tirando até chegar num certo R menor que N, obviamente, de tal forma que isso aqui gera o meu espaço e V1 até VR é LI. Então isso quer dizer que o quê? Que V1, conjunto V1 até VR, ele é uma base. Então a sacada dessa cancha é o quê? Eu pego um conjunto qualquer que gere. Eu posso escrever como é um conjunto qualquer, e se ele não for LI, ele é LD, então eu escrevo algum dos elementos como combinação dos outros. Então, como eu escrevo um elemento como combinação dos outros, eu posso descartar esse elemento. Então, eu vou descartando até não poder fazer mais isso. Então, eu descartei aqui até chegar no R, por exemplo. E aí esse R, como eu não consigo descartar mais ninguém, ele vai ser LI. E como LI e já gerava, então ele vai ser uma base. Assim finaliza aqui o nosso resultado. Beleza. E agora vamos para esse outro resultado também, que agora eu vou ter um espaço, normalmente um espaço V, gerado por vetores V1 até Vn, então nas mesmas condições que o exercício que o teorema anterior. Aqui eu estou afirmando que qualquer conjunto com mais de n vetores, ou seja, eu tenho um conjunto com n vetores gerando. Eu afirmo aqui para vocês que um conjunto com mais que n vetores e que gere, ele necessariamente vai ser LD, certo? Então, se eu aumentar um conjunto gerador, ele vai ser LD. Eu não posso aumentar um conjunto gerador, assim, de forma a manter LI. Se ele já fosse LI, obviamente. Então, beleza. E uma releitura disso aqui é dizer o seguinte, que qualquer conjunto LI tem no máximo n vetores, né? Porque se para gerar eu preciso de n, no máximo, se eu quiser extrair um conjunto LI daí, eu vou tirar vetores. Então, no máximo, eu vou ter um conjunto de n vetores LI, que eu vou estar tirando para encontrar vetores LI. Beleza, então vamos demonstrar isso aqui. Como V1 até Vn ele gera, e a gente viu anteriormente que a gente pode tirar alguns vetores de forma a deixar esse conjunto ali, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse conjunto aqui, V1 até Vr, e dizer que esse conjunto aqui, ele é LI e gera. Ou seja, a gente fez usou a técnica da questão anterior, do teorema anterior, e encontrou um subconjunto aí do conjunto que gera o nosso espaço com R elementos. Beleza. Então, eu tenho aí esse conjunto com R elementos. E agora, eu quero afirmar o seguinte. Eu quero afirmar que um conjunto com mais de N elementos, ou seja, um conjunto aqui, W1. Vou botar aqui, queremos
aqui um W1 até um WM, aqui com M maior do que N, né? Ou seja, um conjunto maior do que o número de geradores que ele deu, eu quero mostrar que é LD, beleza? Então, beleza. Quero mostrar que esse conjunto é LD, o que é que eu faço? Eu pego uma combinação linear, vou pegar aqui x1, w1, x2, w2, até xm, wm. Igual a zero, eu quero mostrar que algum xi daí é diferente de zero, para mostrar que é LD, né? Então, vamos lá. Só que a gente tem o seguinte, a gente sabe que como WI são vetores de V, e V ele é gerado por V1 até VR. Então eu posso escrever W1 como uma combinação linear aqui dos elementos de nossa base aqui, de V1 até VR. Então vai ser A11, V1 mais até A1, R, VR. Observe que eu coloquei aqui dois índices nos nossas constantes, porque um aqui é para estar de acordo com os VIs. Então eu peguei aqui o segundo índice de acordo com o VI e o primeiro índice de acordo com o W, entendeu? Então, nesse caso eu precisei de dois subíndices de fato, porque um tem que concordar com o V e um tem que concordar com o W. Por exemplo, agora o W2, eu vou pegar aqui o A21 com o V1, mais mais o A2R, VR, aqui a primeira entrada concordando com o primeiro índice concordando com o W, o segundo concordando com o V. Beleza. Então, continua aqui. Dá para fazer isso aqui até chegar no meu WM, né, que é o último. Então, WM vai ser o seguinte. Vai ser o AM1 com V1, mais mais MR, VR, beleza? Beleza, então o que eu faço aqui? Eu substituo agora na... Opa, cadê? Eu substituo... Eu tenho essa informação aqui, eu tenho essa informação aqui. Eu vou juntar essas duas informações. De que forma? Eu vou pegar, substituir aqui os meus WI lá na minha combinação linear. Então vai ficar x1 vezes W1 quem é? É A11 V1 mais mais A1R VR. Beleza? Beleza, mais eu vou somar isso aí até chegar no meu último WM, que vai ser xm vezes WM, então xm vezes AM1, né? xm vezes AM1 V1 mais mais AMR VR. Tudo isso igual a zero. Beleza, eu reorganizo isso aqui de forma que eu coloco o V1 em evidência, colocando o V1 em evidência aqui, porque o V1 aparece multiplicando aqui o A11 vezes x1, né? Então eu vou colocar assim. Simplifica aqui, aí vai ficar V1 vezes... Na verdade eu vou colocar a constante na frente, fica melhor. Vai ficar V1, quem fica multiplicando V1 é A11 x1 mais A21 x2 mais mais até o último AM1 xm. Isso aqui multiplicando com V1, né, mais agora com V2 vai ser A12 x1 A22 x2 mais até o M2 xm. Isso aqui multiplicando V2 mais até chegar aqui no meu último. Até o meu último que é AM1 x1 mais AMR xr. Tudo isso aqui multiplicando o meu vetor VR. E isso aqui igualando a zero, né? Tudo aqui igualando a zero, como tá aqui em cima. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho... Isso aqui é uma combinação linear de V1 até VR, né? Já que aqui são constantes. Tudo que está multiplicando na frente aqui dos VIs são constantes. Então, cada uma dessas constantes tem que ser zero. Então, eu tenho que A11 x1 mais A21 x2 mais AM1
xm é igual a zero. A12 x1 mais A22 x2 mais AM2 xm é igual a zero. E, por fim, a última equação aqui, AM1 x1 mais AM2 x2 mais até chegar aqui no AMR xr. Isso aqui é igual a zero. Então, aqui a gente vai ter que retomar nossos conhecimentos de sistemas lineares. Observe que aqui a gente tem quantas equações? A gente tem... desculpa aqui... A gente tem aqui é 1, 2, 1. A gente tem M incógnitas e R equações, né? R equações. Como R é menor que M, isso aqui quer dizer que a gente vai ter M menos R, como o sistema é homogêneo, graus de liberdade. Graus de liberdade. Aqui quer dizer que a gente vai ter infinitas soluções. Então, recapitulando, como vai ter soluções, ou seja, soluções são x1 até o xm. Ou seja, a gente consegue encontrar solução desse sistema, que são os valores de x1 até xn. Mas observe que x1 até xn, voltando aqui em cima, são os coeficientes aqui multiplicando os wi, igualando a zero. Ou seja, existe solução não trivial desse sistema. Então, quer dizer que existem constantes, não necessariamente todas nulas. Então, a gente conclui daqui que o W1 até Wm é LD. E é isso que a gente está querendo concluir, né? A gente pegou aqui um conjunto com mais vetores e mostrou que necessariamente esse conjunto é LD. Então, está mostrado aqui o nosso resultado, o nosso teorema. Como corolário desse... Corolário, gente, é um resultado que sai imediatamente a partir do resultado que a gente acabou de encontrar. Aqui ele está dizendo que qualquer base ela vai ter o mesmo número de elementos. Então, lembra que a gente tinha comentado sobre isso ser real em todos os casos? De fato é. Se a gente pegar aqui uma base qualquer de um espaço, qualquer outra base desse espaço vai ter o mesmo número de elementos. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui duas bases e vai mostrar que elas têm o mesmo número de elementos. V1 até Vn e W1 até Wm, aqui Nm, tá? Bases. Usando o resultado anterior, como esse conjunto V1 até Vn, ele gera e esse outro conjunto aqui, na verdade esse aqui conjunto Li e esse conjunto aqui ele gera, então quer dizer que o N é menor ou igual que M, né? Voltando aqui só para vocês verem o resultado, eu tenho aqui um conjunto finito que gera e eu vou pegar um outro conjunto qualquer com mais vetores. Então, necessariamente, esse outro conjunto ele vai ter que ter mais elementos. Voltando aqui, esse aqui ele gera. E eu tenho esse outro conjunto aqui. Sei lá, se ele tiver menos elementos aqui, então, só recapitulando, o primeiro aqui gera, e esse segundo aqui, por ser base, é Li. Então, lembra que quando a gente compara um conjunto que gera e um conjunto que é Li, isso quer dizer o quê? Que o que é Li é menor ou igual que o que gera. Então, beleza, se o conjunto Li, ele é menor ou igual que o que gera. Mas esse também, agora voltando aqui, deixa eu até copiar aqui, embaixo para a gente fazer o pensamento inverso. Opa. Se a gente copiar aqui.
Então, a gente fez esse pensamento, vendo que o primeiro gera e o segundo é LI. Mas a gente pode fazer o contrário também. Esse primeiro, ele também é LI e o segundo também gera. Então, esse é LI e esse segundo gera. Ah, mas o que gera provavelmente tem mais elementos do que o primeiro. Então, quer dizer que o N é menor ou igual que o M. Juntando essas duas informações, o N ser menor ou igual que M e o M ser menor ou igual que N, isso quer dizer que N tem que ser igual a M. E o resultado é provado, né? A gente pegou duas bases e viu que elas têm necessariamente que ser iguais, o número de elementos, tem que ter a mesma dimensão. Beleza. Então tá bem definida aí a dimensão do conjunto. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, mais conjunto de exemplos. Eu tenho aí o conjunto, a nossa base canônica, né? A gente trabalhou em cima dela um pouquinho. Essa outra base, a gente mostrou que esse conjunto aqui também é uma base. Foi o primeiro exemplo. A dimensão desse espaço vai ser quem? Vai ser 2, porque a gente encontrou uma base que tem 2 elementos. Se a gente já encontrou uma base que tem 2 elementos, então necessariamente o conjunto tem dimensão igual ao número de conjuntos dessa base. Beleza. Então, se a gente pegar o R3, a gente já sabe o quê? Que aquele conjunto é 1, é 2 e é 3, é base. A gente já mostrou isso. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a dimensão do R3 é 3. Beleza. Agora, esse outro exemplo aqui. As matrizes. A gente viu que uma base para V são aquelas matrizes, né? É a base canônica também. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, eu tenho uma base aí com 4 elementos. Então, isso quer dizer que a dimensão das matrizes 2 por 2 é igual a quanto? 4. Então, é possível encontrar aí essa base do espaço de matriz também. Ok. Então, vamos mostrar agora um outro resultado. Esse outro resultado diz o seguinte. Ele diz pra gente que qualquer conjunto de vetores LI, de um espaço vetorial, de dimensão finita, ele pode ser completado de modo que a gente consiga chegar numa base. Então, observe que lá na frente a gente pegou um que gera, foi tirando vetores e construiu um conjunto LI a partir desses vetores que gera, portanto formamos uma base. Aqui a gente faz o caminho contrário, a gente pega um conjunto de vetores LI e a gente vai tentar colocar mais vetores aí, de tal forma que a gente completa até formar uma base, até formar um gerador. Então a gente consegue fazer isso também, consegue fazer os dois caminhos. Então vamos lá para a demonstração. O primeiro passo aqui é o seguinte. Eu tenho um conjunto LI, né? Então vou pegar aqui, sei lá, vou pegar um conjunto V1 até um conjunto, até um VR, sei lá, VR, que gere o espaço V e aqui a dimensão de V seja N. Então a gente tem necessariamente que o que pode acontecer aqui? Se R for igual a N, então já acabou aqui, né? Porque eu vou ter um conjunto LI gerando o nosso espaço, já que a dimensão é N. Então já acaba aqui se o R for igual a N. Se o R não for igual a N, se for possível, se o R não for igual a N, eu vou ter um conjunto que é LI, mas que a dimensão dele vai ser R, vai ser menor que a dimensão do conjunto inteiro. Quando isso acontece, a gente consegue encontrar, agora se R é menor que N, a gente consegue encontrar aqui um vetor, sei lá, vou escrever como R mais 1, vou conseguir encontrar um vetor de V, de tal forma que VR mais 1, ele não pertença ao gerado aqui por V1 até VR, né? Até VR. Beleza. Então, quando isso acontece, quando a gente consegue encontrar um vetor de V que não está no gerado por V1 VR, a gente faz o seguinte, a gente considera o conjunto aqui V1 até VR e coloca o VR mais 1. Esse conjunto aqui, ele é LI. Então, olha que interessante. Quando a gente encontra um vetor que não está no espaço gerado, se a gente adiciona esse vetor aos geradores, o conjunto vai ser LI. Então, a gente aumenta aí o nosso conjunto LI. E, de fato, esse conjunto é LI. Por quê?
gente pode fazer o seguinte, a gente pega uma combinação linear, A1V1 mais ARVR mais AR mais 1, VR mais 1. A gente quer mostrar que todos os elementos aí são zero, certo? Se a gente pegar e isolar o R mais 1, então AR mais 1, VR mais 1, a gente coloca aqui igual A1, V1 mais AR, VR. Olha o seguinte, se o AR mais 1 for diferente de zero, a gente passa dividindo, né? E passar dividindo, a gente vai estar dizendo que o VR mais 1 é uma combinação linear do V1 até o VR. Mas isso não pode acontecer, né? Porque ó, a gente tem que o VR mais 1 não pertence ao espaço gerado. Então, isso necessariamente nos força a concluir que o AR mais 1 é igual a zero. Então, substituindo aqui, nessa parte de cima, que o AR mais 1 é igual a zero, a gente fica com o seguinte, A1V1 mais AR, VR igual a zero. E se isso acontece, agora que a gente sabe que o V1 até VR é ali, então isso significa que A1 é igual a A2, que é igual ao AR, que é igual a zero. Então todo mundo é zero. Então isso implica de fato que o V1 até VR mais 1 é LI. Então o que a gente faz agora? O que a gente faz é continuar esse processo. Continua o processo. Até encontrar uma base. Por que a gente pode continuar isso? Porque a gente vai fazer a mesma continha e ver que é possível encontrar. Se o R mais 1 não for igual a N, ou seja, não for o espaço todo, não for um gerador, a gente consegue encontrar um VR mais 2, colocar dentro do conjunto e mostrar que é LI. Então, se esse novo conjunto não for um gerador, a gente consegue encontrar um R mais 3, da forma que a gente consegue colocar o VR mais 3 no conjunto, e ele vai ser LI. E vai fazendo até chegar no VN, né, que vai ser um conjunto LI com N elementos que vai gerar o nosso espaço. Então, vai ser uma base. Beleza, então é possível completar uma base e é possível limpar um gerador de forma que a gente consegue encontrar uma base. Bem interessantes esses resultados. Como corolário desse resultado, a gente tem o seguinte. Se a gente pegar um espaço vetorial com dimensão D, e se a gente pega um espaço vetorial de dimensão D, a gente tem que mostrar que qualquer conjunto de N vetores LI forma uma base. Então, como é que a gente mostra isso? E a gente pode argumentar pela contrapositiva, afirmando que se isso não acontecesse, a gente chegaria numa contradição. Se esse conjunto não gerasse, né, se não fosse uma base, se ele não gerasse, se esse conjunto não gerasse, a gente poderíamos completar para uma base, né? Mas olha o problema aqui. Se a gente completa esse conjunto, coloca mais vetores, ele já tem N, porque são N vetores LI. Se a gente coloca, vai ficar maior que N. Então a gente vai ter um conjunto gerador e LI com mais de N elementos. Isso é impossível, já que a gente sabe que a dimensão do espaço aqui é N, né? Ele deu na questão. Então isso aqui é contradição. Eu vou até escrever. Isso implica isso aqui. Contradição. E é uma contradição porque a gente supôs que esse conjunto aqui não gera. E supôs isso, a gente chegou numa contradição, então quer dizer que esse conjunto gera. Isso aí é um exercício de lógica. Então quer dizer que esse conjunto gera, então, como ele gera ali, então ele é uma base, de fato, que era o que ele queria mostrar. Beleza, ok. Na próxima aula, eu vou voltar com esse teorema aqui, que mostra uma relação entre a dimensão da soma de espaços com as dimensões dos próprios espaços com a interseção destes. Então, voltaremos para falar disso na próxima aula.